Bem-vindo ao nosso curso Domine o Seu Estresse. A Cíntia vai falar com vocês, ensinar muitas ferramentas para que vocês tenham habilidade para dominar o seu estresse e viver uma vida mais leve, mais feliz. A gente está muito contente porque a gente preparou esse curso com muito carinho. Essa primeira aula, a gente vai falar sobre várias coisas. Primeiro, sobre a definição do que é estresse. Segundo, como o estresse se manifesta no seu corpo. Como homens e mulheres lidam de maneiras diferentes com o estresse. E por que a gente vive hoje uma epidemia do estresse? Como a Mari está dizendo aqui, a gente pensou em como iniciar um assunto tão delicado que faz parte das nossas vidas de uma maneira não tão adequada como nós gostaríamos. Para começar, a gente gostaria de convidar vocês para um exercício super simples. Eu gostaria que vocês observassem a palma da mão esquerda de vocês, é isso mesmo, a palma da mão, e prestassem atenção ao máximo de detalhes possível que vocês puderem identificar. Observem bem, se atentem ao que vocês acreditarem que é importante. Agora a gente vai fechar a palma da mão e tentar desenhar com aquela memória que a gente tem o desenho do que a gente viu aqui. Vou fazer. O exercício é bastante simples, mas ele pode nos ajudar a perceber coisas bem importantes sobre como a gente se atenta e olha para o nosso próprio corpo. Ficou horrível o meu desenho. Já começamos assim. Que outras coisas a gente pode pensar sobre o seu desenho, Mari? Que eu não sei desenhar. A primeira coisa, olha aqui. Nem vou mostrar, gente. Mas o que você quer com esse exercício? Eu quero que a gente olhe agora e compare justamente como a Mari fez e pense em qual é a primeira frase que vem à mente. Você simplesmente observou e pensou, tá diferente, tá parecido ou tá completamente estranho? Nossa, eu olhei e observei, mas eu não guardei essa informação ou eu não tenho nenhuma habilidade para desenho. Qual é a reação que você teve quando você comparou a sua memória da palma da mão com o desenho, o registro que você fez? Outra coisa importante para a gente pensar é, independente de estar próximo ou não, como é que você lidou com a comparação do que você mesmo criou a partir de algo, que é esse exercício, que você está fazendo porque tem vontade de entender um pouco melhor como funciona a sua observação. Nem sempre a gente está habituado a olhar para aquilo que a gente faz e buscar o lado positivo da experiência. Quantas vezes a gente parou para fazer esse exercício, ou quantas vezes a gente parou para pensar que isso pode ser importante? Então, como a Mari mesmo fez, não sei desenhar ou não ficou bom, tenho vergonha até mesmo de mostrar. Algumas vezes as pessoas dizem, fala com fulano, que fulano conhece aquele endereço ou aquele assunto como a palma da mão. Será que a gente conhece alguma coisa bem como a própria palma da nossa mão? Quantas vezes a gente utiliza as mãos? O quanto a gente olha para as mãos e se atenta ao que tem ali? Então, será que a gente faz isso com outras partes do nosso corpo, com outras reações, com outras sensações? Então, esse é um exercício para a gente, primeiro de tudo, avaliar ao que a gente está comparando o que a gente fez. A gente comparou ao que a gente mesmo se dispôs a fazer ou algum padrão de perfeccionismo que a gente criou. A segunda coisa para a gente identificar é como é que a gente olhou para isso. Com observação apenas, com o olhar do jornalista que aponta o que vê, ou com um julgamento. Tá feio, tá bonito, tá péssimo, tá diferente, tá igual. Terceira coisa, o que é que eu senti quando eu olhei o resultado do meu próprio exercício? Eu achei que eu fiz errado, que eu fiz bem? Como eu reagi a algo tão simples? Então você está querendo dizer que um exercício banal como esse que a gente fez mostra muito sobre como a gente reage às coisas da vida. Exatamente. Tudo aquilo que a gente faz tem a ver com a interpretação que a nossa mente, fabulosa que é, cria a respeito de tudo o que acontece. Nós estamos vivendo uma epidemia de estresse. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. O que é a ansiedade? Nada mais é do que a antecipação negativa do futuro. Então, a minha mente entende algo como ameaçador e a minha resposta é uma defesa. Uma defesa que muitas vezes acelera o meu corpo, a minha mente e os meus comportamentos, as minhas reações de uma maneira desnecessária. E isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente pensa que, na verdade, só a nossa mente está antecipando algo ruim no futuro, mas a interpretação que o nosso cérebro faz dos fatos mexe com o nosso corpo.
Exatamente. E isso significa, na prática, que eu acredito que os recursos que eu tenho internamente são inferiores a toda a ameaça que eu estou identificando. E isso gera aumento nos níveis do nosso hormônio de estresse, que é o famoso cortisol. Isso pode aumentar os nossos níveis de adrenalina e isso pode desencadear uma série de doenças inflamatórias no nosso corpo, como a depressão, como diabetes, e a gente pode adoecer por causa do estresse. Isso é uma das razões pelas quais é tão importante dominar o seu estresse. E outra coisa, homens não lidam de maneira igual ao estresse do que as mulheres, né? Exatamente. Até fisiologicamente falando, o homem tem um comportamento de luta e fuga. Embora a humanidade toda esteja em um processo evolutivo contínuo, ainda assim os homens continuam com essa memória fisiológica e uma tendência maior a lidar com aquilo que ele entende como ameaçador, ou com um enfrentamento, ou com uma esquiva, uma evitação. A mulher, também seguindo essa mesma linha da fisiologia que vem evoluindo, mas ainda traz traços, né, do seu desenvolvimento, produz respostas de cuidar e colaborar. Então, diante de um fato ou de uma discussão, uma conversa difícil, os homens ou vêm para propor uma solução ou eles querem evitar aquele assunto. Afinal, para que se conversa sobre algo? As mulheres têm a necessidade de falar sobre isso porque significa buscar um comportamento colaborativo ou de cuidado, ainda que isso não represente necessariamente uma solução. Vamos lembrar dos nossos tempos antes da gente se estabelecer como uma sociedade fixa no mesmo lugar, antes da agricultura, que a gente precisava sair para caçar comida. Os homens iam atrás da comida, na maior parte dos bandos, e eles precisavam lutar muitas vezes. Mas pegando esse exemplo como metáfora, o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia, que eu acho que é legal da gente pensar, é que se a gente for para o reino animal e a gente lembrar dos nossos vídeos que a gente assiste sobre Discovery, por exemplo, no Discovery sobre os animais, a gente vai ver, por exemplo, que um leão sai em busca de uma zebra. Se ele não consegue caçar a zebra e a zebra foge, na cena seguinte do documentário, muitas vezes a zebra está lá, plácida e tranquila. Ela esqueceu da ameaça do leão porque ela conseguiu escapar. O que a gente faz nos dias de hoje e por que isso é tão importante? A gente escapa do leão muitas vezes, mas o leão continua no nosso cérebro, na nossa mente. Quantas vezes a gente não leva problema para casa, a gente não leva o chefe para casa, a gente não leva o marido para o trabalho ou os filhos para o trabalho? Ou seja, a gente esqueceu de descansar, a gente desaprendeu a descansar. Isso é fundamental para lidar melhor com o estresse, né? Inclusive porque durante o sono, não só o seu corpo relaxa, como a sua mente pode experimentar um período em que ela não necessariamente está planejando algo ou agindo. Algumas pessoas, inclusive, quando têm problemas de insônia ou têm problemas de terem pesadelos, elas acordam cansadas fisicamente. Isso porque a mente interpreta aquilo que está acontecendo como algo no aqui e agora. Não importa se aquela conversa difícil aconteceu de fato ou apenas na interpretação e na cabeça da gente enquanto a gente dorme e sonha. Isso explica por que é que muitas vezes, antes mesmo da gente chegar a um compromisso, se a gente já está nele, a gente chega de uma maneira talvez desproporcional. Então eu fiquei o caminho todo daquele compromisso discutindo com alguém. Quando eu chego, essa pessoa me dá bom dia ou diz seja bem-vinda, ela não entende a minha reação, mas eu já tive uma briga homérica com ela. E aí a minha reação é de alguém que está realmente estressado diante de um fato que aparentemente não faz sentido. Aliás, falando nisso, não só os fatos negativos podem provocar estresse, né? É verdade. Existe aquilo que a gente chama de crise de aquisição. O que é a crise de aquisição? É o estresse que a gente experimenta diante de coisas boas, né, de conquistas, mas que também nos levam a alguma interpretação de ameaça. Então, isso pode significar um aumento salarial, ser aprovado para um curso, ser promovido no trabalho, um filho, se casar ou ter uma conquista pessoal muito grande, qualquer coisa que represente algo bom, mas que eu tenha medo de não sustentar, eu me conecte com isso, com a energia do medo de perder, então eu interpreto aquilo como algo que sofre riscos, faz com que eu também tenha um nível de estresse elevado. Bom, então a gente viu que a gente está vivendo uma epidemia de estresse. Estresse tem a ver com a maneira como você interpreta a sua realidade. Porque muitas vezes a realidade dá algo bom pra gente e mesmo assim a gente fica estressado com isso. Estresse
faz parte da nossa evolução. A gente aprendeu a viver estressado porque a gente precisava lidar com a ameaça, muitas vezes fugindo, muitas vezes resolvendo o problema ou cuidando dos nossos filhos. Por isso, homens e mulheres lidam de maneira diferente com o estresse. Por que você produz a maior parte do seu estresse? Justamente porque a maneira como você enxerga o mundo diz muito sobre a maneira como você lida com o seu estresse. Você ainda não tem todas as ferramentas que você precisa para dominar o seu estresse. Mas a partir daquilo que você já sabe, tem coisas que você pode fazer até a nossa próxima aula. A primeira delas é observar os seus pensamentos para saber se eles estão gerando mais ou menos estresse. Uma dica muito boa é procurar não pensar nada que te gere mais estresse antes de dormir. Sabe por quê? Porque o sono é fundamental para que a gente possa se recuperar do estresse que a gente teve, aprender a descansar. Falamos um pouquinho sobre isso, do quanto a gente está desaprendendo a descansar. Se eu for descansar imediatamente, logo depois de pensar em algo ruim, provavelmente a minha qualidade de descanso vai ser muito pior. Então, observe seus pensamentos antes de pegar no sono. Tente não responder mensagens de celular e procure sim tirar uma boa noite de sono, porque isso vai te ajudar a lidar melhor com o seu estresse ao longo das próximas semanas em que a gente vai estar junto. Na nossa próxima aula, você vai descobrir a diferença entre mente e cérebro e a gente vai te ensinar mais ferramentas para tentar sempre ver o lado construtivo de qualquer situação. Depois de cada aula, a gente tem pequenos exercícios para que você possa fazer e ir fomentando essa sua maneira de gerenciar cada vez melhor o seu estresse. Então, repito, é um curso que foi gravado antes da pandemia, portanto, não faz referência a esse momento que a gente está vivendo, mas é um curso que tem muitas ferramentas que podem te ajudar a lidar com esse momento. Que você possa ter também uma vida mais longa, porque, afinal de contas, o estresse é uma das emoções que diminui a nossa imunidade e aumenta o nosso risco de morrer. Então eu espero que vocês aproveitem e deixem seus comentários. Estamos abrindo o curso de estresse para todos os usuários da SoulMe. Aproveitem!